Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tendo uma semana abençoada e que esteja tudo bem com os familiares de vocês, em todos os lares aí, que tudo esteja correndo bem. Nós estamos aqui com a aula de correção de ciências da semana 8 e nós vamos trabalhar com as tecnologias sustentáveis. A gente já, trabalhou lá na aula de apresentação, a professora já explicou um pouquinho sobre o que eram as tecnologias sustentáveis e hoje nós vamos ver as correções aí das atividades, da página 42, 43, 44 e 45 do livro Buriti Mais Ciências de Vocês. Sou a professora Cláudia, estudamos na Escola Municipal Professor Irineu Leister. Vamos lá. Tecnologia sustentável. Então, o que são as tecnologias sustentáveis? Em primeiro lugar, a gente precisa ter a compreensão do que são as tecnologias. Então, a professora explicou lá na aula de apresentação que tecnologia é tudo aquilo que o homem inventa a fim de melhorar aí o seu cotidiano, de resolver as suas situações, problemas. Então, a gente viu, e se a gente for pensar dessa forma, a gente consegue entender que desde o início da história da humanidade, o homem vem criando tecnologias, É claro que essas tecnologias elas vão se modernizando conforme o passar do tempo, conforme as necessidades daquele momento. Então, tudo aquilo que existe para que a gente consiga resolver as nossas situações, para que a gente consiga desenrolar aí nosso cotidiano, todas as coisas que existem foram inventadas um dia por alguém. Se eu utilizo uma caneta para fazer um registro de alguma coisa, essa caneta um dia foi inventada por alguém. Se eu utilizo o papel, um dia essa tecnologia foi inventada por alguém. Hoje eu estou utilizando o meu notebook. Essa tecnologia também foi inventada por alguém. Utilizo o celular. Essa tecnologia também foi inventada por alguém. Então a gente precisa ter bem claro que tecnologia é tudo aquilo que o homem inventa a fim de resolver as situações do seu cotidiano, as situações problema aí do seu cotidiano. Então, tecnologia não são apenas equipamentos eletroeletrônicos, tá? Então, tudo aquilo que é inventado a fim de fazer melhorias no cotidiano do ser humano, para fazer com que resolva as situações aí, os problemas do seu dia a dia, do seu cotidiano, é uma tecnologia. Então, sustentável, nós vimos na aula de explicação que para um produto, uma situação ou uma atividade ser considerada sustentável, precisa aí observar, algumas algumas coisas, que fazem parte aí de um meio ambiente mais saudável, Então, alguns aspectos que fazem parte do meio ambiente mais saudável. Então, a gente precisa ver se esse material ele existe na natureza, material que vai ser feito, o meu produto, o meu objeto, se existe abundância na natureza, se é um material escasso, eu preciso fazer essa observação antes de falar que eu estou criando algo sustentável. Outra coisa, eu preciso pensar se a criação, a produção do meu produto, da minha atividade, se essa criação vai reduzir, ela vai conseguir utilizar o mínimo, emitir o mínimo de resíduo possível, ou se é uma atividade que gera muito resíduo para a natureza, Então, eu preciso observar isso. Um outro aspecto que eu preciso observar também é o bem-estar das pessoas envolvidas no processo. Então, o que é isso? Então, aquele objeto, aquela atividade foi feito para beneficiar
certa pessoa, ou um grupo de pessoas que moram naquele local. Essas pessoas estão sendo beneficiadas? Se elas estão sendo beneficiadas, beleza, porque as tecnologias elas existem para isso, né? Para beneficiar as pessoas. E aí, um outro elemento, né, que precisa ser levado em consideração é se existe a viabilidade econômica para a produção daquela atividade, daquele objeto, daquele produto que eu estou inventando, daquela tecnologia que eu estou inventando, né? Porque eu posso fazer um produto que atenda muito bem todas as necessidades que eu falei aí anteriormente, mas quando eu fiz tanta coisa no meu produto que quando chega para vender esse produto, eu não consigo vender porque ele ficou muito caro, né? É muito difícil de eu produzir esse produto em grande escala porque ele ficou muito caro, né? Então, precisa ser observado todos esses aspectos aí para eu dizer que o meu produto ou a minha atividade é uma atividade sustentável, é um produto sustentável, se é uma tecnologia sustentável, tá? Então, nós temos aí alguns exemplos de tecnologias utilizadas já no nosso país e que são consideradas tecnologias sustentáveis. A gente vai dar uma lida e a gente vai compreender por que essas atividades são consideradas sustentáveis. Então, nós temos lá atividades e alguns produtos também. Nós temos lá a usina solar. Então, nós já estudamos a energia que vem do sol, que é a energia térmica. Nós já percebemos, já vimos que essa energia é uma energia limpa, né? Ela não deixa resíduos. Por quê? Porque a luz do sol não precisa de nada, é só o sol está lá, só no tempo não está chuvoso, né? O sol está lá. As placas que captam essa energia do sol, elas vão fazer a captura desses raios do sol e vão armazenar a energia que precisa e depois tem toda uma tecnologia lá que vai transformar essa energia em energia elétrica. Então, não existe produção de resíduo nesse processo. Então, é uma tecnologia que é uma tecnologia limpa, né? Ela atende bem esse quesito aí da redução de emissão de resíduos, né? As pessoas, né, que utilizam esse tipo de serviço, né, que vem a partir da usina solar, a produtividade da energia elétrica a partir da energia solar, elas são bem atendidas? Com certeza são, né? Tem chuveiros que funcionam com esse tipo de energia, casas inteiras, né, que funcionam com esse tipo de energia, a partir da geração da energia elétrica a partir da energia solar, tá? Então, um outro elemento bem sucedido é sim. O processo de viabilidade econômica da atividade, né? Existe viabilidade econômica para essa atividade? Então, aí explica que as placas, elas são um pouco caras, né? Mas que depois de algum tempo, a pessoa vai conseguir pegar, né? Pegar todo o dinheiro que ela investiu aí nas placas, porque ela vai deixar de pagar a energia elétrica ou vai pagar bem mais em conta, né? Então, ela vai conseguir ter aí o retorno do investimento financeiro que ela realizou, tá? Então, um material existe em abundância na natureza? Sim, né? O sol existe em abundância na natureza. Então, ele é uma tecnologia, é uma atividade que utiliza uma tecnologia que atende aí todos os padrões aí para ser uma tecnologia sustentável, certo? A outra situação que a gente vê aí é a produção ecológica de alimentos.
né, onde são utilizadas técnicas de produção de alimentos, né, de verduras e de outros alimentos aí, que não utiliza agrotóxicos, né, que também procura não prejudicar o solo. E aí, dessa forma, né, procura conservar cada vez mais o solo. Então, aí, dessa forma, a gente tem um respeito ao meio ambiente. E aí, a gente vai ter, se a gente for ver daquelas características lá do que precisa ser para ser uma atividade sustentável, a gente vai perceber que essa atividade de produção ecológica de alimentos, né, orgânica, né, de forma orgânica, também dá conta aí de todos os aspectos de que a atividade sustentável precisa. Nós vamos ver na página seguinte alguns objetos que são que foram criados a partir de tecnologia sustentável também. Nós temos a lâmpada de LED, que além de gastar menos, ainda tem uma durabilidade muito maior do que essas outras duas lâmpadas aqui que a gente utilizava em outros tempos, né? E aí nós temos também uma outra situação que diz que 98% dos materiais que compõem essas lâmpadas são recicláveis. Então, olha lá, vai deixar um mínimo de resíduo na natureza, porque tudo é reciclável, tá? Tudo que compõe a lâmpada, né? 98% do que compõe a lâmpada é reciclável. Nós vamos ter também o vaso sanitário com acionamento duplo. Então, o vaso sanitário o banheiro é um local onde se gasta muita água, né? E esse vaso sanitário com acionamento duplo, ele vai dar opção para quem está utilizando a descarga, de dar uma descarga com 3 ou com 6 litros de água. Aí vai depender da escolha da pessoa. E aí vai ser possível, né? Se ela utilizar menos água, vai ser possível economizar, ter uma economia legal de água. Então, é bem interessante aí essa caixa que tem aí o botão que possibilita, né, dá a possibilidade da pessoa escolher quanto de água ela vai utilizar, tá? Aí nós temos 2 atividades que vocês precisavam ter feito. A primeira é para a gente responder qual é a importância do desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Vendo tudo isso que a gente viu, isso tem alguma importância? O que vocês acham? Então, eu coloquei lá, é importante para a preservação do meio ambiente, é importante para o bem-estar dos seres humanos e dos outros seres vivos que habitam o planeta Terra. Porque a vida na Terra não é só pensar no ser humano, nós temos que pensar em todas as outras vidas que habitam o nosso planeta, né? Os animais, as plantas, todas as vidas que habitam o nosso planeta são importantes. O que você acha necessário para que as pessoas adotem práticas de vida mais sustentáveis? Primeiro, é necessário que nós desenvolvamos, né, que a gente precisa desenvolver a nossa consciência, tá? Primeiro a gente precisa ter compreensão, precisa entender que aquilo que a gente está fazendo às vezes não está legal e que a gente pode mudar, tá? Então, isso é desenvolver a nossa consciência. E também que cada um assuma a sua responsabilidade com o cuidado do planeta. Então, não adianta nada eu olhar, ler notícias, dizer que a água doce está escassa, que pode acabar, que é muita água poluída, que a gente tem que economizar água. E eu vou lá e lavo meu quintal com a mangueira todos os dias, né? Desperdiço a água. Então, se eu estou fazendo isso, eu não estou sendo responsável. Eu não assumo a minha responsabilidade. Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não assumo a minha responsabilidade. Então, isso precisa, né? A pessoa para mudar e para ter uma prática de vida mais sustentável,
ela precisa mudar a forma de viver dela. Se ela ainda não compreendeu o que algumas atitudes que ela realiza, que a família realiza, podem ser realizadas de outra forma, mas que prejudique menos o meio ambiente. É isso aí, gente. Já já eu volto com a próxima atividade.